Há 6 anos que eu estudo as experiências de quase morte, mas o que eu acho de fato não é muito importante, não é nada importante. Eu acho que importante é o que a gente aprende com os relatos das pessoas que passaram por essas experiências. Eu acho que é muito difícil você fazer uma pesquisa sobre algo que a ciência, como nós a conhecemos hoje, ela não tem como acessar. Nem a física, nem a química, nem a biologia. Como é que eles... essa ciência exata, mesmo a médica, esses estudos, eles foram preparados para dar sinal de verdade a tudo que eles conseguem acessar, tudo que eles conseguem repetir como experiência num outro lugar, numa outra data, com uma outra pessoa, e o resultado tem que ser o mesmo. Isso é o que a ciência tradicionalmente aceita como sendo verdade. Isso na física vale, inclusive, para a física quântica, guardadas as peculiaridades da física quântica. Então, quando você fala de uma experiência de quase morte, onde uma pessoa volta de uma situação complicada de saúde, dizendo o que ela viu e o que ela sentiu, e quando as pessoas não conseguem, não tem como checar por um outro caminho se aquilo que elas dizem ter visto, de fato, existe da forma como ela fala, o que se faz com isso? O que a ciência faz com isso? Né? Então, esse foi o começo da história das EQMs, que graças ao médico norte-americano Raymond Moody, que criou no seu livro Vida Depois da Vida essa expressão, experiência de quase morte, porque até então não havia um nome que fizesse os relatos convergirem, para que a gente pudesse saber, tem mais um, mas se não há um nome em comum, como é que as pessoas vão encontrar? Né? Então, a grande contribuição do Raymond Moody, ou uma delas, foi essa. Porque, como experiência de quase morte, a gente sabe que Platão já descreveu uma experiência de quase morte de um soldado da época dele. Hoje mesmo eu li, não me lembro, um trecho da Bíblia descrevendo perfeitamente uma EQM. Então, mas não havia esse nome. Agora ele existe. Depois do Raymond Moody, depois que ele escreveu esse livro, os médicos da geração seguinte usaram essa terminologia para também fazer essas pesquisas, então isso permitiu um aumento de conhecimento sobre o assunto muito grande. E por que isso começou a chamar a atenção dos médicos? E os médicos são aqueles em quem nós confiamos. Então, se os médicos estão falando isso, deixa eu prestar atenção. É assim, né? Então, várias pessoas passavam por um infarte, ou por um AVC, ou estavam em coma, aí numa situação cirúrgica. Depois que eles voltavam, após a cirurgia, ou na volta do coma, eles relatavam coisas que eles não tinham como saber. Que eles tinham assistido de cima, fora do corpo, eles escreviam vários procedimentos, como as pessoas estavam vestidas, como é que eram os equipamentos, e isso começou a deixar os médicos absolutamente chocados. O que está acontecendo aí? Então, isso é o começo de tudo. Eu acho que foram os médicos que, de fato, eles conseguiram chamar atenção para esse evento, por causa disso. Aí você tem um aumento de pesquisa no mundo muito grande, né?
as pessoas querendo saber onde que está a consciência, se a consciência está na cabeça, se a consciência está fora do corpo. E aí é interessante que eu vejo muitos médicos voltando a esse assunto, muitos médicos no mundo todo, não só no Brasil. Aliás, Dr. Edson Amâncio é um dos poucos médicos no Brasil que estudam o assunto, mas falando como físico, o que acontece? Se a gente fala na física o seguinte, que se você tem uma teoria, 1000 experiências que concordem com a previsão daquela teoria, não são suficientes para dizer que a teoria está definitivamente provada. Só quer dizer que, por enquanto, ela funciona. A partir do momento que surge uma única experiência que contrarie o resultado previsto pela teoria, esse único resultado é suficiente para falar que a teoria ou está errada ou está incompleta. Então, o que acontece? Hoje nós já temos no mundo uma quantidade enorme, em muitos países, de relatos em que a pessoa que passou pela experiência de quase morte, ela descreve um acontecimento fora da sala onde ela estava, num outro lugar, e esse acontecimento foi comprovado por uma pessoa que estava fisicamente nesse outro lugar. Então, alguma coisa saiu daquela pessoa, deitada em coma, na mesa de operação, no que for, e foi até aquele local. Foi até aquele local e viu aquilo. O nome que nós vamos dar para aquilo pode ser consciência, espírito, XPTO, cada um escolhe o nome que quiser, mas o fato é que está definitivamente provado, na minha forma de entender as coisas, que a consciência, eu escolho a palavra, o nome consciência, que a consciência, ela pode estar além do corpo. Eu não sei se está no corpo e fora dele, se ela aumenta de tamanho, se ela sai, eu não sei, porque existem relatos que falam também de uma ampliação da consciência. Mas, de qualquer jeito, para um físico, a questão já não é mais se a consciência depende ou não do corpo. Já não existe mais dúvida se a consciência pode estar fora do corpo. Sim, ela pode. Isso é ponto pacífico. Não importa quanto tempo a ciência vai demorar para tornar isso uma regra, uma lei, aceitar isso. Isso não importa. É por isso também que a gente faz o canal. Porque, na verdade, a ciência anda um pouco, nesse caso, a reboque dos acontecimentos. Sabe? Porque quem somos nós, cientistas, para dizermos que isso é assim ou assado? Nós só somos observadores da natureza e tentamos aprender com ela. Na hora que a gente coloca os relatos das pessoas que passaram pelas EQMs para que todos possam assistir, isso tem um valor que vai muito além do que um cientista poderia dizer para você. Vamos brincar assim, vamos falar, por exemplo, vamos falar de um disco voador, por exemplo. Eu pergunto a vocês, com quem vocês preferem falar? Com um cientista que disse que viu um disco voador e disse como é que são as coisas, ou vocês preferem falar... Não, esquece, vou falar diferente. Vocês preferem falar com um cientista que estuda os discos voadores e quer explicar para você o que é isso? Ou vocês preferem conversar com quem viu o disco voador? Pelo próprio canal, eu percebo claramente que as pessoas querem conhecer as histórias. Elas querem o contato direto com quem já teve uma experiência de quase morte. Então, o canal, ele começou dia 1º de janeiro de 2017, ele está perto de completar 3 anos, e ele coloca desde o seu início um vídeo a cada 2 semanas, isso devido à complexidade da operação.
Nós não temos como colocar um vídeo por semana, por exemplo, porque nós temos que procurar as pessoas, entrevistá-las, editar, fazer todos os procedimentos técnicos de imagem, de som, subir para o YouTube, fazer os procedimentos técnicos dentro do ambiente YouTube, fazer as traduções e publicar. Tudo isso demora bastante tempo. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem notado, os depoimentos, eles têm crescido na sua complexidade de informações. A gente não tem a menor dúvida do porquê que isso acontece. Aliás, a gente não tem a menor ideia do porquê disso acontecer. Aliás, essa é uma característica do canal. Nós não temos a menor ideia de quase nada. Nós não queremos ter ideia de quase nada. Esse é um canal que não tem respostas para nada. Só tem perguntas. As respostas vocês darão. Cada um vai assistir os relatos e, somando aos conhecimentos que cada um juntou ao longo da vida, cada um vai construir a sua própria verdade. Porque eu acho que se eu fosse aqui agora, em cima do que eu já vi, querer construir uma teoria a respeito, eu ia, com certeza, errar gravemente. Eu ia... é como se você olha para um pedacinho de uma existência e você acha que é tudo assim. Eu acho que nós estamos absolutamente nos primeiros passos de uma longa caminhada.